Olá pessoal, tudo bom? Mais uma live, né? Essa semana. Dessa vez com a Patrícia Souza, né? A Pati. Deixa eu colocar aqui. Oi, Oi, tudo bem? amiga. Eu acho que eu ando com algum probleminha técnico com esse telefone novo, porque já Uhum. é a segunda live que eu não apareço. Tu tá me vendo direitinho e me ouvindo? Tô vendo. Porque eu não tava, eu não tô me enxergando, não sei se eu estou enquadrada, se eu não tô. Tô empolgada assim. Tudo bem, Bruna? Tudo, graças a Deus. Gente, essa aqui é a Patrícia Souza. Ela é terapeuta ocupacional e especialista em saúde e trabalho, e ela tem muita experiência com tecnologia assistiva já há um tempo, né? Então, eu quero te perguntar uma coisa: o que que você acha que é uma ocupação e o que que você acha que é uma atividade? Antes, deixa eu só te corrigir, que eu não sou especialista, porque isso não tem como o CREFITO, né? O COFITO não reconhece isso como especialidade. Eu tenho especialização, é diferente daí, Ah, tá? entendi. Mas então, ocupação, né, e atividade. Atividade pode ser qualquer tarefa que eu executar, né, e que não propriamente possa ser referente a algo que tenha relação com a minha vida ocupacional, né, com a minha vida de função, de funcionalidade. Então, uma atividade, por exemplo, de pintura, pode ser uma tarefa ocupacional para uma pessoa, mas para mim pode ser apenas uma atividade de desenvolvimento de uma habilidade, né? Uhum. Então, eu vejo desta forma, e por isso que eu vejo que às vezes a gente acaba se atrapalhando um pouquinho quando a gente vai trabalhar alguns aspectos, né, na reabilitação, que a gente acaba se apegando muito a desenvolver uma atividade que muitas vezes não tem relação com a necessidade ocupacional daquele indivíduo, Uhum. né? Entendi. Eu E como... costumo explicar dessa forma. Ah, tá. E como foi que você conheceu a terapia ocupacional? Por que que você quis fazer a terapia ocupacional? Como é que foi essa história? Então, eu estudava na mesma faculdade, né? Eu tinha o colégio e a minha sala de aula dividia prédio com a clínica da terapia ocupacional, né? Então, e eu queria ser médica pediatra. E então eu via as crianças entrando, né, de cadeira de rodas e saindo de andador, ou entrando de andador e saindo caminhando sem uso de apoio, sem nenhuma tecnologia. E aquilo me chamou muita atenção, já que eu queria ser pediatra, né? E aí eu comecei a pesquisar dentro do próprio colégio o que que era. E aí quando eu conhecia, dizer que eu ia ser uma médica pediatra completa, que eu ia Uhum. ser, eu ia terminar a medicina e ia fazer a terapia ocupacional. Por quê? Porque o pediatra, geralmente, ele encaminha para o neuropediatra, para o pneumopediatra, para o cardiopediatra, ele não é ele que acompanha a criança com a deficiência, né? E Uhum. aí eu pensei, não, eu vou ser uma pediatra diferentona, porque eu vou poder acompanhar. Uhum. No fim, eu tive alguns problemas pessoais, né, de familiares, e aí eu acabei não podendo fazer o vestibular para medicina, que aqui acontece sempre no verão, e a terapia ocupacional era no inverno. Daí eu disse, então, quando, né, chegar o inverno eu vou fazer para TO, fiz para TO, me apaixonei, disse, bem capaz que eu vou fazer medicina agora, e fiquei na terapia ocupacional e sou super realizada. E sempre digo que se eu tivesse seguido na área de medicina, não ia ser tão realizada como eu sou na terapia ocupacional. Entendi. E, por exemplo, a questão da sua especialização, né? Que você disse que você Uhum. tem especialização em saúde e trabalho. Por que que você escolheu essa especialização? Porque durante a faculdade eu era muito atuante nessa área mais de traumato e reumato. Eu gostava muito dessa parte. E eu tive somente uma professora na área de neuro, né? Então eu tive pouca experiência assim na área de neuro. E eu demorei também para poder me encontrar com ela, assim.
E aí, quando eu tive, eu me apaixonei muito na parte de neuro. Uhum. Porém, quando eu me formei, naquela época, no ano de 2000, a gente não tinha praticamente nada de acompanhamento, assim, de especialização que não fosse na área da educação aqui. E eu não queria nada na área da educação. Eu queria algo que pudesse me manter dentro da reabilitação física. E aí, o que que tinha disponível? Era na federal daqui, né? Visto que a gente é estudante, né? Não tinha muito recurso para ficar pagando particular. E a Uhum. federal são os valores mais acessíveis para fazer um lato sensus, né? E aí foi que eu fui atrás, e aí eu fiz o curso, e na época, na verdade, eu me botei em prova, porque o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão, ele foi sobre fibromialgia. Na verdade, eu até fui a primeira TO que escreveu sobre fibromialgia, não tinha nenhuma publicação, eu fui a primeira a publicar, né, sobre fibromialgia, porque na época era a doença do século, né, falavam muito sobre ela, mas pouco estudo tinham sobre ela. Hoje em dia já, nossa, né, já tem várias situações até desmistificadas sobre a situação da fibromialgia. E aí, o que eu fiz no meu trabalho? Eu só fiz uma revisão literária, porque como não tinha nenhum trabalho de embasamento e eu não tive como fazer um projeto de pesquisa, porque eu não tinha local para fazer a pesquisa, e aí quando eu fui fazer o pós, eu consegui, porque daí dentro do hospital de clínicas aqui, né, que é o hospital da Federal, eu consegui daí fazer uma, um projeto de pesquisa dentro do laboratório de saúde do trabalhador, que tinham vários casos de pacientes que estavam afastados por fibromialgia. Eu coloquei daí o meu trabalho de conclusão em teste, eu fui colocar para ver se ele dava certo realmente, e foi super gostoso, assim, proveitoso, porque deu 90% de chance de que aquelas atividades que eu tinha proposto durante a terapia davam resposta positiva para o desenvolvimento, né, dos pacientes e tinham uma grande melhora das dores e da funcionalidade. Então, foi mais em função até do meu trabalho que eu fui em busca dessa pós do que por outro motivo qualquer, assim. Uhum. E executei por muito pouco tempo. Eu trabalhei na última instituição que eu atuei, né? Trabalhei um tempo na capacitação de deficientes físicos para o mercado de trabalho, então eu atuava muito com eles nessa parte da saúde do trabalhador. E também na época que eu fui docente na Federal não, na Franciscana daqui de Santa Maria, né, aqui no interior, eu também daí tive um pouquinho, porque daí eu dei a disciplina de saúde e trabalho para o pessoal, né? Mas foi essa experiência básica que eu tive. Nunca atuei de verdade, assim, dentro de uma empresa, até porque também eu acabei conseguindo ir para o rumo da neurologia, que era o que realmente eu queria, né? Uhum. Ah, então nesse caso, você gosta de tecnologia assistiva desde o início, assim, né, da graduação? Durante a graduação, assim, eu já fui, né, sendo instigada, porque a gente acaba sendo instigada durante a formação, né? Eu tive algumas possibilidades da gente estar criando alguns recursos durante a formação, né? Mas não é como é com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Naquela época, por exemplo, as aulas de órteses, a gente viu na mão da professora, né? Uma placa de termomoldável, e Deus o livre a gente tocar também, porque era vendido em dólares, era importado, era bem difícil o acesso, né? Isso em 98 que eu fiz essa disciplina. E a gente teve muita vivência em gesso, né? E aí os outros materiais também sempre foram de baixo custo, porque também a gente não tinha acesso, né, ao material de melhor qualidade para a gente poder estar desenvolvendo. Mas a vontade, o desejo de estar fazendo era bem grande, né? Uhum. Então você começou então a promover os cursos de tecnologia assistiva com base naquilo que você sempre gostou, então. É, foi. Foi com muita Uhum. vivência, na verdade. Quando nessa última instituição que eu trabalhei, que é um centro de reabilitação física, hoje ele é um centro especializado, né, em referência de reabilitação. Foram 12 anos que eu atuei nessa instituição como responsável técnica, né, da terapia ocupacional e responsável pelo dentro
dentro da equipe de órteses, próteses, né, e meios auxiliares de locomoção, uma OPM, né, eu era a TO responsável por isso. Então, esses 12 anos, assim, foi algo que me instigou muito, porque teve coisas que eu não sabia que eu tive que ir atrás, buscar novos cursos, me atualizar, né, estar mais à frente de tudo que estava acontecendo, né, e isso foi me dando muito recurso e cada vez, como é uma demanda muito grande, às vezes eu tinha que fazer 16 órteses no mesmo dia, né? Então era uma demanda bem grande, assim, para estar podendo, né? Que a gente tinha que dar a demanda, assim. Então, em virtude disso, né? Foi a necessidade de ter mais colegas trabalhando. Daí, com essa colega que entrou para trabalhar comigo em 2017. Foi em 2017 que ela começou a trabalhar e ela era recém-formada e ela ficou assim preocupada que ela tinha que dar conta junto comigo, né, das demandas. E aí eu conversando com ela, ela me deu, né, a sugestão da gente conversar um pouquinho sobre fazer supervisão sobre essas atividades que eu sabia já. E aí, na verdade, a gente acabou não achando tempo dentro da instituição, porque quando eu tinha tempo ela não tinha e vice-versa, e assim foi indo, até que daí a gente descobriu uma sala de uma colega que me ofertou a sala por um preço básico, assim, só para poder dar conta de água, luz, né, que gasta bastante com os materiais. E aí, disse, então, já que essa sala tem espaço para mais algumas pessoas, convidei algumas colegas minhas. E aí, nessa de convidar as colegas, acabou sendo divulgado nos grupos daqui do estado, daqui da cidade. E aí, as pessoas daqui começaram a se interessar por fazer. E aí, até a Andrea, que está aqui online com a gente, ela me ofereceu assim, Paty, vem para cá, para Curitiba e tal, vamos te ajudar a promover aqui. E nessa de promover para Curitiba, quando eu vi Aracaju, estava fazendo contato comigo. E aí, tô aí, até hoje, agora, né, fazendo. Foi assim, sem a intenção, né, de acabar fazendo isso, porque eu sempre pensava assim, nossa, eu só tenho a experiência profissional da vivência clínica, né? Eu não tenho uma vivência acadêmica nesse sentido, né? Eu não tenho mestrado, não sou especialista, não tenho doutorado nessa área, né? Uhum. E sempre enfatizo, não sou terapeuta de mão, eu não atuo com traumato-ortopedia, nem pós-cirúrgico, né? Eu atuo somente com a Andréia ali se manifestando. Eu só atuo com os pacientes neurológicos mesmo, né? E, e, e foi algo que me surpreendeu muito, porque nem eu imaginava que estaria aqui hoje até conversando contigo, né? Uma acadêmica lá do Pará, eu aqui quietinha no Rio Grande do Sul, podendo estar, né, passando, assim, essas minhas vivências, assim, para todo o país. Isso é muito legal, assim. É algo muito recente, só tem 2 anos e meio que eu estou vivenciando isso, e tem sido algo muito gratificante, assim, está sendo muito legal, assim. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com a Paty, que foi voltado para as AVDs, que eu acho que é uma coisa muito nossa do terapeuta ocupacional, são as AVDs. Uhum. E uma coisa que eu sentia muito falta aqui, mas eu tô falando da minha realidade do Pará, né, da região norte, Aham. é que assim, nós temos um professor aqui, não sei se você conhece, o professor Jorge, né, Jorge Lopes, que ele é daqui Só da por UFBA. nome, né? E por fama. Não tive o prazer de conhecê-lo ainda. De vez em quando ele fazia alguns cursos assim, rápidos, né? Tem um núcleo aqui também, e tem um laboratório de Uhum. tecnologia assistiva, mas é muito voltado para o EPA, entendeu? Porque como sou da Uhum. federal, é uma outra realidade, querendo ou não, né? Sim. Então, eu tive pouco contato com TA, né? Então, por exemplo, para prescrever uma cadeira de rodas, eu já fico assim meio receosa às vezes. Para prescrever uma órtese, eu já fico receosa. Porque acaba que é a vida de uma pessoa, né? Que você tem que estar ali Sim. tomando cuidado, né? Então eu ficava meio receosa e eu sempre também via TA assim uma coisa assim meio chata, sabe, entre aspas. Por quê? Porque por causa que tem que ficar medindo, aí tem que cortar, aí tem que fazer isso, um monte de procedimento, sabe? E também tem a questão do alto custo também, ou seja, porque um termomoldável é muito caro. Um aluno não vai ter nunca condição disso. Infelizmente, é uma coisa que é realidade. Um aluno nunca vai ter condição de comprar uma placa daquela, entendeu? Então, assim, e a realidade é a realidade de uma universidade pública, né? É da onde eu venho.
Então, assim, muito complicada essa questão da TA. E quando eu vi que você estava fazendo cursos sobre tecnologia assistiva e você colocava os alunos para fazer na prática aquilo ali, é muito legal, porque você vê muitos slides, slides e coisas teóricas, mas você colocar um aluno para fazer isso é algo muito importante. E principalmente voltado para ocupações humanas, né? Uhum. Nunca apenas para componentes de desempenho. E Isso. muito Uhum. assim relacionado com as AVDs, né? Então, por exemplo, eu vi que você fez adaptação de copo, fez uma adaptação para escova de banho, né? Acho que é escova de banho. Uhum. E várias questões interessantes, assim, que é uma coisa que eu nunca vi na faculdade. Então, sim, é algo muito importante que você faz. E eu estimulo muito você a continuar fazendo, né? De preferência também de oportunidade para aqueles, né, que não têm condições. Assim. Se tiver oportunidade, né, e puder também, porque realmente, por exemplo, muitos colegas meus nunca tiveram oportunidade de fazer, por exemplo, um curso de bandagem como eu fiz, entende? E que eu ralei muito para conseguir esse curso. Então, é muito importante abrir portas para todo mundo que puder, sabe? Na terapia ocupacional. Uhum. Isso, Bruna, é algo que é bem legal tu estar falando, porque, na verdade, se tu for verificar, assim, os outros cursos, né, das outras colegas que desenvolvem também, né, os cursos de órteses ou os cursos que são de instrumentação em AVD também, né, é puxa-saco essa, André, não dá bola. Na verdade, são bem mais altos os valores, assim, né? Eu realmente deixo um valor sempre muito acessível, né? Inclusive os cursos online, teve já várias colegas me disseram que eu estava dando curso, né? Eu procuro deixar num valor bem mais fácil, assim, de acessibilidade para as pessoas, né? E sempre que possível também estou dando desconto, ou para sócios da Abrato, ou para estudante, né? Nem que seja 10% de desconto, eu estou sempre dando alguma possibilidade de acessibilidade. E quanto à questão, assim, sabe que eu tinha um certo preconceito muito grande, assim, em algumas questões, antes de começar a viajar pelo país. Que, por exemplo, aqui a realidade do Rio Grande do Sul é muito diferenciada do resto do país. A última informação que eu tive, que foi antes da pandemia, né? Eu vi que a Nathalie entrou, não sei se ela ainda está online, mas assim, eu sei que ela trabalha aqui no estado, talvez ela possa me atualizar. A última informação que eu tive foram que nós estamos com 13 centros de dispensação de equipamento aqui no estado. Imagina! E todos entregam esses equipamentos de cadeira de banho, né? Cadeiras de rodas, andadores, órteses, próteses. E se tem o serviço de terapia ocupacional funcionando legal, também tem alguns recursos de tecnologia assistiva que acabam sendo dispensados também. E aí eu tinha esse preconceito assim com o resto do país, que ainda estava entregando coisas uh, adaptadas com PVC, né? Ou fazendo ainda, né, as gambiarra que eu costumo dizer. Mas aí, depois que eu comecei a viajar pelo país, que eu comecei a entender, principalmente quando eu fui para o Pará. Eu passei por essa situação, né? Eu fui para o Pará e o meu material não chegou. Eu fui do Pará para Recife e o meu material não tinha chegado ainda. Eu voltei para Porto Alegre e o material não tinha chegado. E eu combinei com uma aluna, né, que é a Lorena, não sei se tu conhece, ela pegou para mim, porque daí foi pro endereço do hostel que eu estava hospedada, e aí quando chegou, eles me comunicaram que chegou, daí a Lorena pegou e mandou de volta para mim para Porto Alegre. Ou seja, levou quase 2 meses para eu receber o material que eu pedi para ir para aí, entende? E aí eu consegui entender um pouco mais da realidade, porque assim, o termoldável, ele não é mais tão caro como ele era antigamente, né? Porém, ele é de difícil acesso para vocês, né? E assim como os outros equipamentos, como uma cadeira de banho, algumas coisas assim, aí o frete acaba se tornando muito caro para chegar para vocês, né? Uhum. Então, quando eu fui no correio reclamar, no correio daí de Belém, né? Fui reclamar que não tinha chegado meu equipamento. Pô, me falaram que mandaram em Sedex 10. Eles estão me enganando, porque não existe Sedex 10 para Pará. Né? O Sedex 10 e o Sedex 20. Sedex 10 seria 10 da manhã do outro dia, é 20 dias, na verdade. O pessoal do correio me brincou comigo, né? Então, depois que eu entendi essa realidade, né, que daí eu consegui compreender. Eu admiro, porque são trabalhos super artesanais, tem o Alexandre, que é daí também, né, que ele
faz uns trabalhos maravilhosos, assim, com bambu, com coco, né? Que fica muito bonito. Mas eu não entendia, poxa, mas isso tem tudo disponível no SUS, por quê? Mas por quê? Porque além disso existir um centro, né? Ainda não consegue chegar os equipamentos até aí. Então, isso mudou a minha realidade. Quando a gente começa a descobrir o que está acontecendo, né? Aí a gente começa a perceber mais a realidade de tudo. Mas também, assim, tu hoje tu pensa enquanto acadêmica, mas tu tem que pensar enquanto profissional, né? Tu, enquanto acadêmica, tu não tem verba para te poder estar investindo nesse material. Quem tem que investir nesse material é a instituição e não você. E concordo que daí, óbvio, tu vai fazer tudo com materiais adaptáveis de baixo custo, né? Porque tu tem que aprender pelo menos a fazer a modelagem. Agora, a instituição é que tem a obrigação de estar te fornecendo equipamento de alto custo. E tu tem que pensar no alto custo depois que tu já estiver formado, quando tu virar profissional, que daí tu tem que pensar na qualidade de serviço até para te poder cobrar, né, adequadamente do paciente que tu vai estar trabalhando. E aí, não só pensando também na instituição acadêmica, mas pensando na instituição SUS, por trabalhar num posto de saúde, a prefeitura que tem a obrigação de estar te fornecendo esse equipamento, e aí também tem todo um serviço de recursos que tu pode estar justificando e solicitando esse material. Só que aí eu acho que é um assunto para outra live daí que a gente vai ter que discutir sobre essas coisas, assim, né? Sobre essas demandas de equipamentos, porque nós, terapeutas ocupacionais do Brasil, a gente tem uma mania já de levar material de casa porque a instituição não me fornece. Só que enquanto a gente vai fazendo isso, a gente vai continuar sem receber os recursos adequados e cada vez a gente vai ter mais dificuldade para importar materiais também, né? Porque daí também vão continuar sendo tarifados com impostos muito altos. Então, é uma série de situações que a gente tem que mudar a nossa mente, né? Compreender como funciona o sistema para a gente poder compreender e atuar de uma forma mais eficaz nesse sentido para a valorização da nossa própria profissão. Tem um mosquitinho apareceu aqui. Em relação, por exemplo, a questão de adaptação veicular, né? Que eu, uma vez, estava conversando com algumas meninas de TO e elas falaram assim, poxa, não tem ninguém que faz isso, né, aqui em Belém, ou então não tem ninguém que fala sobre isso em lugar nenhum, né? E aí eu queria saber como é, assim, que você faz essa avaliação, como é, assim, os recursos que você usa. Na verdade, a gente não faz adaptação veicular, tá? A gente é proibida de fazer isso, tá? Isso o Detran não permite, tá? O que a gente pode é só prescrever o que ele precisa. Porque daí isso vai ser desenvolvido numa oficina mecânica, né? E aí vem um detalhe muito grande, porque daí tem oficinas mecânicas clandestinas, né? Aqui no estado a gente tem várias. E se é passado por uma fiscalização no Detran, né? Ou assim, tipo, uma blitz e o policial querer mexer ali, ou o guarda de trânsito, né? Não sei, aqui a gente chama de azulzinho, porque o uniforme deles é azul, daí a gente chama de azulzinho ou Smurf. Não sei como é que é aí, que eu não lembro de encontrá-los pela rua quando eu caminhei por aí. Mas, na verdade, o que a gente faz? A gente pode dizer para o paciente o que ele necessita, né? Se ele tem perda de função motora a membros inferiores, aí a gente pode orientá-lo, né? A colocar outra coisa mais querida, Renata. Né? A gente pode orientá-lo a colocar o suporte todo, né? Que daí são os pomos, as marchas, né? Para parte da direção, né? E ter o carro automático. Mas hoje em dia, Bruma, primeiro que assim, tá muito mais acessível os valores para as pessoas comprarem, até porque dependendo da região, e no norte é muito mais em conta ainda, por incrível que pareça. Nesse sentido, vocês ganham vantagem da gente. Os carros são mais baratos para ir do que para cá, tá? Então, o que acaba acontecendo? Eles já saem de fábrica. E a fábrica, ela já oferece de 20% a 30% de desconto, porque tem isenção na maior parte dos impostos. Então, só de isenção desses impostos já reduz o valor. Então, um carro acaba tendo um desconto muito grande, vale muito a pena. E aí, eles também têm vantagens até no parcelamento também, né? Às vezes, eles
dão, aí dependendo da concessionária, eles dão até, tipo, 60 dias para iniciar o pagamento. Existem várias facilidades agora. Então, hoje em dia, não compensa, na maioria das vezes, comprar um carro usado e depois fazer toda a adaptação, né? A não ser, claro, eu tenho vários pacientes, vários mesmo, que compram usado e botam lá os clandestinos, mas assim, eu digo para eles, eu não ando com vocês, não por causa Uhum. da adaptação, mas sim porque eu não quero ficar assim, empenhada com vocês, porque se guincharem o carro de vocês, eu não vou empurrar a cadeira. Eu brinco com eles, né? Mas esse é um risco que se corre. Acaba sendo mais em conta, porque daí eles estão fazendo num equipamento clandestino. Então, como é clandestino, não tem a tarifação de imposto sobre esse material. Viu? A Renata está confirmando que isso é muito normal entre eles fazerem isso, e às vezes eles mesmos, como conhecem, porque gente, se for homem é metido a saber fazer tudo, né? Meio MacGyver. Aí eles acham que conhecem fazer alguma coisa de mecânica no carro, eles vão lá e adaptam o carro do jeito que eles acham que tem que ser feito. Ou acham que é suficiente só ter o carro automático, né? E não é bem assim, não é porque tu tem o carro automático e daí tu tem uma amputação de perna que tu já pode sair andando sozinho, sem nada, né? Moto também tem bastante, uh, já adaptada, já várias situações, principalmente para pacientes amputados, né? Protetizados daí. Nossa, tem vários recursos que já vêm da própria fábrica. E aí tem os benefícios, né? Que até é interessante entrar no site da Bridef, que a Bridef é a Associação Brasileira de Indústria e Comércio, né? De empresas relacionadas a questões da tecnologia assistiva. Então, eles têm vários lá itens, né, as necessidades, inclusive eles dão curso também para os comerciantes poderem saber vender adequadamente os equipamentos, tudo. É bem legal. E aí eles têm, assim, quais são os critérios, né, avaliados para poder saber se tu tem indicação ou não de ganhar esses descontos também, né, do governo. Porque daí também, por que vai de 20% a 30%? Porque vai depender da patologia da pessoa. Dependendo da patologia, ganha tantos por cento ou uh, ganha mais, né? Conforme maior, né, o nível da deficiência da pessoa, né? Tem pessoas Uhum. que... E tem algumas pessoas que ganham o percentual maior se ela se aposentou por invalidez. Aí ela tem aquilo, é caracterizado, né? Por exemplo, síndrome do túnel do carpo, né? A pessoa se aposenta por essa doença e aí isso é reconhecido daí para poder fazer a compra de um carro, né? Então, não é só assim, sofri uma lesão neurológica, né, um AVC, uma lesão medular ou uma amputação, né, uma deficiência aparente. Podem ser outras, tendinite, dependendo do grau da tendinite, se a pessoa se aposenta por invalidez, ela tem direito a esses percentuais de desconto também. É bem interessante, vale a pena dar uma olhadinha no site da Pridef, tem várias explicações, ou no próprio site do INSS também já tem algumas orientações também. É bem legal de procurar. Então, no caso, você só faz realizar o treino com esse paciente dentro do carro, ou não? Não, também não, não. O treino é feito na autoescola, daí as autoescolas, elas têm um carro adaptado, aí não são todas, né? Geralmente, cada cidade tem pelo menos uma autoescola, né? A tua capital com certeza deve ter uma autoescola, Uhum. porque daí vai de acordo com a quantidade de habitantes, né? Aqui em Porto Alegre eu não estou atualizada, a última vez que eu fiquei sabendo só tinham 3 autoescolas adaptadas, né? Imagina, e Porto Alegre é bem grande. E bem grande que eu digo populacional, né? E não tinha Uhum. muita coisa, não. Teve um comentário. As fraudes são gigantescas, realmente, assim, tem muita gente que faz, né, um diagnóstico fraudulento só para conseguir ter vantagem. Nós moramos no Brasil, infelizmente, isso é muito real, assim, o brasileiro sempre tem que dar um jeitinho para se aproveitar de alguma coisa. Inclusive, eu tenho um déficit, né, eu sou considerada deficiente auditiva, porque eu tenho uma Uhum. perda auditiva do ouvido esquerdo. E isso já seria caracterizado para eu poder, por exemplo, me aposentar já, né, por invalidez.
Mas eu não vou me aproveitar dessa situação. Eu tenho outro ouvido funcionando, mas isso é o meu caráter que não me permite fazer isso. Mas eu sei que tem outras pessoas que estariam se beneficiando dessa situação, né? Mas deve ter, Sérgio, porque geralmente, ainda mais que é Maceió, que é capital, na maioria das capitais, pelo menos, né? Não vou dizer que com certeza, mas isso pela lei é necessário que pelo menos uma autoescola tenha a adaptação, né? Porque é algo que é necessário. Aqui em Porto Alegre já tive alguns conhecidos, né, que preferiram ir a Canoas, que é uma cidade vizinha nossa, porque eles achavam que lá era mais fácil deles fazerem, justamente porque a cidade é menor, era mais tranquilo, né? Isso dá uma procurada e depois tu me conta, tá? Mas pela lei é obrigatório, né, ter pelo menos uma para poder a pessoa poder fazer. E eu sei que tem algumas cidades no interior que permitem a pessoa ir com seu próprio carro. Mas aí depende muito como é que é a administração, porque o Detran, ele determina isso, né? É o Denatran que faz essa determinação. Daí eu não sei como é que é o critério que daí a autoescola, quando vai o Detran lá fiscalizar e fazer a prova da autoescola, né? A prova para dar a licença, aí eu não sei como funciona para a licença desse carro que não é um carro licenciado para a autoescola, né? Então, aí eu não sei como é que funciona nesse sentido, daí eu não sei, porque sempre tem as coisinhas por baixo dos panos daí. Eu sei o que a lei nos manda fazer, né? É ter, pelo menos, uma autoescola disponível para as pessoas com deficiência poderem fazer. E aí, como é que funciona para a pessoa poder ir? Ela vai com a nossa prescrição, né, com modelo de carro, e aí a adaptação, ela vai ser feita, vai passar por uma junta médica no Detran pela avaliação, né? A avaliação médica que a gente passa, eles também passam, mas aí eles passam por uma junta médica onde que eles têm que passar por vários testes para saber da capacidade física deles. Por sua maioria rodam, por sua maioria é desconsiderado, né, a possibilidade de que esse deficiente possa desenvolver. São raríssimos os casos, são casos bem leves mesmo que passam nessa junta médica. E aí os casos mais severos, que são os casos de adaptações veiculares que a gente mais está cogitando aqui, que são os lesados medulares, né, os AVC, que são os hemiplégicos ou amputados, esses pacientes geralmente eles têm que fazer daí uma solicitação de novo, eles têm que recorrer. E aí, quando eles recorrem, aí que eles conseguem, geralmente, ir para as aulas, né? Daí, para poder fazer toda a licença. E aí, depois, eles vão prestar a prova. Aí, quando eles prestam a prova, eles recebem lá o direito e já o modelo do carro que eles têm que adquirir. Né? A própria autoescola já dá para eles a licença com o modelo do carro que eles têm que possuir. E aí que eles vão poder ir para a fábrica fazer a compra daí do carro. Aí por isso que a nossa prescrição é prévia à compra do carro. A não ser que ele já recebeu a licença, né, tudo, e aí a gente ainda tem que fazer algum ajuste, mas aí ele tem que voltar na junta médica do Denatran, né, do Detran, para poder fazer toda essa correção daí. É que nem quando a pessoa precisa usar óculos, né? Ela faz, né, toda a licença do carro. Se ela faz uso de óculos, vai aparecer na carteira que ela tem que estar fazendo uso de óculos. No meu caso, por exemplo, que eu só uso óculos para leitura por causa de velha, né? Daí eu não precisaria dirigir usando óculos. Então, quando eu for renovar a carteira, eu não preciso descrever que eu uso óculos para dirigir. Agora, pessoas que precisam do óculos para dirigir para longe, mas consegue eventualmente, tá? Tipo, meu irmão é ele consegue dirigir sem óculos, mas quando ele fez a carteira, ele teve que usar o óculos para poder. Então, na carteira dele tá escrito que ele tem que estar de óculos ou portando lentes. Aí ele tem que mostrar que ele está com lente de contato, né? Então, são esses detalhes que acaba a mesma coisa vai na carteira, na discriminação da pessoa com deficiência daí. Então, adaptação veicular é interessante a gente conhecer, né, o material todo que funciona, para a gente poder orientar o paciente, saber qual que ele vai precisar. A gente pode ter na nossa sala uma adaptação, eu tinha para eles poderem testar, treinar, até para ganharem confiança para poder ir para a junta médica. Mas depois o processo todo é tudo com Detran, a gente daí não se envolve, porque isso daí
é algo jurídico, né? E aí é uma outra circunstância, a gente já não se envolve daí nessa instância aí. Então seriam mais orientações para o paciente. Isso. E Uhum. eu acho que também educação também, né? Porque, por exemplo, você falou várias informações aí que eu não conhecia nada. Até porque eu não entendo nada de carro nem de moto, não dirijo, não sei como é. Então, Eu ficaria também demorei para ter, Bruna, não te preocupa que um dia chega. eu, por exemplo, poderia muito bem ter um paciente que tem dificuldade para saber como é essa questão de carro e tal, e eu informar ele como, né? Então, é Sim, essa questão, entendeu? Muito importante isso. Acho que a educação do terapeuta ocupacional para o paciente ele é importante. É que nem, por exemplo, patologia, né? Eu não sei o que é artrite reumatoide, por exemplo, entendeu? Ou seja, o uhum. paciente tem artrite reumatoide, mas ele não sabe que ele tem. Então, é bem legal, né, a gente fazer essa educação, assim, acho interessante. Porque Exato. eu acho que eu tinha visto uma foto sua com alguma foto de carro, alguma coisa assim, não tô me lembrando muito bem. Sim, eu fiz um Então, post já falando sobre os recursos que existem, que tipos de adaptações que existem, né? Existe mais de uma adaptação para a direção, né? Tem vários tipos de pomos. O pomo é um suporte que vai na direção quando ele não tem condição de fazer a apreensão da haste, né? Da direção, e aí ele só tem a apreensão palmar, né? Ou então ele só tem o apoio, né? E ali ele pode estar fazendo uso. Daí tem pomo redondo, que é o pomo bola, daí tem o pomo de 3 pontas, onde que ele encaixa a mão dele e a mão dele fica presa. Então, essas são as variações que a gente pode estar experimentando com o paciente, para que ele possa ter vivência, né? E isso aí é previamente a ele ir para a solicitação da carteira, né? Aí isso são entendi. situações que a gente apresenta para ele. Já são fabricados E pro... isso já está prontinho. Isso eu tinha adaptado, eu inventei, porque óbvio é muito caro eu ter isso, né? Então Uhum. eu inventei, né? Eu consegui só a direção e inventei as adaptações para o paciente poder ter, né, a possibilidade de poder experimentar, vivenciar essa realidade. Mas essa realidade que tu traz da gente poder saber o que a gente sabe, o paciente precisa, porque isso a gente vê muito assim, o paciente chega, eu tive muitos pacientes com lesão medular, que eles não tinham noção de o que era essa lesão medular, né? Se ele era paraplégico ou tetraplégico, ele não tinha noção. Ele chegava lá, tipo, que a gente recebia os pacientes direto do hospital. O médico me deu alta para vir para cá, para eu voltar a andar. Eu, como assim voltar a andar, né? Tu tá aqui para te ensinar a usar a cadeira de rodas. Eu pensava, óbvio que eu não ia dizer isso para ele. Mas assim, a gente entra num susto, e se a gente não sabe que aconteceu com o corpo do paciente, aí a gente não consegue desmistificar a fantasia e o desejo que ele criou, né? De voltar a uma realidade que ele tinha prévia ao acidente ou à doença que ele teve, né? Então é muito importante a gente saber qual é o grau da doença, que gravidade que ela tem, para a gente poder saber passar para o paciente a confiança também da terapia e ele realmente desejar fazer essa terapia, né? E ele fazer o processo de luto dele, que é muito importante. O luto do paciente é muito importante para nós conseguirmos ir avante, né, da terapia. Então, é algo que isso que tu disse é fundamental, assim, né? A gente precisa conhecer, nem que seja, no mínimo, o que que é febre. O que que é febre? Febre é algo que deve se preocupar, sim ou não, né? E aí a gente explicar para o paciente, né? Isso e é muito assim que a gente, às vezes até a própria. Eu tive uma paciente, uma bebê, não, nunca adaptei um carro. Nunca precisei fazer, mas já dei as orientações para pacientes. Eu já tive uma paciente que era bebê. Adaptar, né? Oi? Você disse que não pode adaptar porque Não, a gente não pode precisa fazer da adaptação. Quem faz adaptação, no caso, daí é a mecânica, né? A oficina especializada daí para isso. Essa paciente, ela volta e meia, ela ficava com uns risos estereotipados assim comigo. Ela era uma PC. E aí eu conversando com a mãe, disse assim, é normal isso. Ontem mesmo ela tava do nada, ela virou para mim como me deu uma gaitada, assim, né? Gaitada, não sei, é uma risada muito forte. A gente chama de gaitada. E Eu tô aí, sentindo muito. e aí eu disse pra ela, isso não é normal, não. Aí pedi pra ela, vai na emergência, né? Provavelmente ela tá convulsionando. Então, assim, são sinais pequenos que a gente sabendo, a gente tendo entendimento do que é, né?
o processo do desenvolvimento daquela doença que a gente vai conseguir sinalizar e informar. Então, e realmente essa menina estava convulsionando, ela estava fazendo convulsões seguidas, e os médicos nunca disseram para ela que, assim, um choro desmotivado ou uma risada desmotivada eram também sinais de convulsão. Assim, os médicos só dizem para os pais para tomarem cuidado com convulsão, mas não explicam todos os tipos de convulsão que existe, né? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, né, para poder fazer todo o desenvolvimento da terapia, que tu Uhum. traz é muito importante. Mas retomando ali que o Sérgio perguntou, a gente não faz nenhuma adaptação no carro, a gente passa as orientações somente para o paciente, a gente pode fazer a prescrição para quando ele for fazer a solicitação da carteira de motorista, aí ele vai passar, vai apresentar essa prescrição. A Renata tá falando o que eu falei. Exatamente, Renata. Estou reforçando. E a gente depois, ele recebe esse material todo, leva para a junta médica, e a junta médica que vai fazer todo o processo, encaminhar para o modelo de carro que a autoescola precisa ter. E aí, quando ele receber a carteira, ele vai receber a carteira com a prescrição do modelo de veículo que ele precisa adquirir para ele poder fazer, né, a sua ida e vinda com o veículo que ele for escolher. Uhum. E no caso da TA, se você trabalha mais com órtese e com comunicação alternativa, assim, como é que é? Você trabalha mais com órtese? Eu trabalho com tudo, Uhum. né? Eu trabalho com tudo. Aonde eu vejo a necessidade de uma adequação, por exemplo, é que as três estão muito juntas, né? Se eu tenho um paciente no neurológico, principalmente, ele está muito, muito associado a tudo. Porque o paciente neurológico, geralmente, ele tem um déficit também de posicionamento, né? Mesmo ele sendo hemiplégico, ele vai acabar sentando de um jeito inadequado, vai ter uma postura viciosa, até porque ele negligencia aquele membro. E então, aí eu tenho que avaliar a postura dele para ver o quanto que está causando dor ou diminuindo a capacidade funcional dele. E aí, com isso, eu vou daí fazer a necessidade de uma adaptação de postura. Depois disso, aí eu continuo avaliando, vejo se melhorou alguma coisa, porque geralmente, assim, se o paciente está mal sentado, ele já vai pegar errado o material. Vamos pensar que ele está à mesa para se alimentar. Então, se ele estiver mal sentado, provavelmente o jeito que ele vai segurar esse material já não vai ser o mais adequado possível. Então, já vai ter dificuldade. E aí eu vou ter que avaliar. Se essa dificuldade é só por causa da capacidade funcional mesmo desse membro, ou é porque ele não está sentado adequadamente. Pronto, posicionei ele adequadamente, agora eu vejo que facilitou ou continua a mesma função, né, do membro. Aí se eu vejo que facilitou, eu vejo se eu preciso estar posicionando com uma órtese, mesmo depois quando ele está em repouso, ou eu preciso fazer uma órtese funcional para que ele consiga desempenhar esse movimento, ou eu só preciso botar uma atividade, né, um instrumento na mão dele, adaptado, para que ele possa desenvolver, engrossar esse talher, angular o talher, o que é preciso, né, para ele poder estar desempenhando adequadamente. Então, eu acabo usando as três ao mesmo tempo sempre, né? Porque eu preciso estar nessa avaliação contínua sempre com o paciente. Então, eu não consigo te dizer assim, ah, meu carro-chefe é esse, né? Uhum. Porque um leva ao outro. Então, tanto que eu comecei dando só os cursos de órteses e foi necessário ir encaixando os outros cursos, né? Uhum. E Ah, hoje em dia eu te digo que eu tô dando mais curso de AVD e de adequação postural do que de órteses mesmo. mas continue dando de órtese, tá? É muito importante. As demandas. Uhum. Em relação à questão, por exemplo, assim, de livros que você indica, para quem está começando principalmente, né, a ver questão de TA, artigos também, cursos também, o que que você indica? Então, vamos começar por artigos. Eu gosto muito da plataforma da Cielo, tá? Lá tá sempre cheio de artigos, não vou citar nomes, né, para não ser faltar com o nome de alguém,
porque tem muita gente boa escrevendo. A gente ainda tem poucas pessoas escrevendo, mas as que estão escrevendo são muito boas, né? E de grandes referências. Então, lá na Cielo tem uma quantidade de recursos muito bons. Inclusive, eu já deixo até no meu site, assim, eu já deixo alguns, né? Até tenho que atualizar, que faz um tempinho que eu não tenho parado para atualizar ele. Já deixo alguns PDF lá disponíveis para as pessoas já poderem partir dele conseguir achar outros artigos, assim. Então, a Cielo é um bom recurso. A, a revista da UFSCar também tem algumas coisas, né? Mas o que, que acaba acontecendo? Como a tecnologia assistiva ela não é específica da terapia ocupacional, a gente acaba na UFSCar vendo mais algumas abordagens de órteses, assim, e não tanto das outras adaptações. E quando tem algumas coisas de adaptação, são as de baixo custo. E aí eu já sou do carro de que a gente tem que pensar em otimizar esses recursos. Eu sei que tu ia falar alguma coisa. Uhum. Enfim, mas dentro das realidades que eu já expliquei, né? Uhum. Então eu acho assim, a Cielo é um bom lugar para fazer essa pesquisa. Cursos. Além dos meus, é claro, né? A Raquel Dias, ela dá também. E aí eu vou te dizer, a Raquel Dias, ela só trabalha com materiais de baixo custo. Mas, assim, é muito legal. Eu fiz o curso com ela e achei muito interessante, porque, assim, a gente descobre algumas coisas, né, de modelagem que depois a gente vai aperfeiçoando, né? Por exemplo, a própria tesoura que ela apresenta, né, pra gente fazer com bastão de cola quente, eu descobri que existe a bastão de cola quente preto. Então já não fica com aquela aparência de cola quente. É cola quente, porém a gente usa a colorida, né? Então já muda a aparência, já otimiza, já deixa algo mais esteticamente mais apresentável, né? E eu estou usando material de baixo custo da mesma forma, né? Então, é, É porque ela é a que eu usei na faculdade não era muito boa, não. a preta. É que ela não é. Eu nunca usei ela para colar alguma coisa. Mas para fazer tesoura, ela é bem durável. Tanto que eu uso, é a mesma que eu uso desde que eu fiz. É a mesma que eu apresento em todos os cursos. Ela tá inteira. E ela anda comigo dentro da mala, saracoteando dentro da mala. E ela não tem arrebentado. Então, eu não fiz mais de uma até hoje. Tenho só. Na verdade, eu tenho duas. A que eu fiz, né, para poder demonstrar nos cursos e depois a que eu fiz na aula online, né? Que daí eu apresento como é que faz a tesoura. Então eu só tenho duas, e essas duas estão durando, assim, e já tem um bom tempo já. A primeira já tem mais de ano. E E tá tu fazes com acessível. termomoldável, né? Tu fazes com Oi? termomoldável a tesoura. Você faz com termomoldável a tesoura? Não, é com a cola, com bastão de cola quente, Ah, sim, parece. sim, sim. Eu Porque é o lembrei. bastão preto, então nem fica. Tanto que esse final de Eu já semana as meninas sou preta, né? Isso, as meninas esse final de semana olharam, elas pensaram que era outra coisa, sei lá, uma borracha, alguma coisa. Quando eu disse para elas que aquilo era um bastão de cola quente, elas, oi, né? Porque fica muito bonito, ele é brilhoso, ele tem uma qualidade interessante, assim. Agora, fazendo com a normal, que é transparente, aquela, não dá esteticamente, não fica tão visível, bonito, assim, prazeroso de fazer uso, assim, né? Então, mesmo assim, eu acho interessante os cursos da Raquel Dias, porque ela tem uma abordagem muito interessante, assim, nas tecnologias que ela faz uso, né? E principalmente para quem, como tu disse, assim, que é acadêmico, é legal porque os cursos dela não são caros, são cursos acessíveis, né? Apesar de que ela raramente sai do Rio de Janeiro também, geralmente os cursos dela acontecem no Rio mesmo, é difícil ela Uhum. sair de lá, mas mesmo assim vale a pena investir. Eu investi para ir conhecer o Rio, que eu não conhecia quando eu fiz o curso com ela. E aí eu conheci o Rio e fiz o curso. Na época foi muito barato mesmo o curso com ela, foi R$ 350. Isso já tem uns quase 4 anos, assim. Caro mesmo foi ir para o Rio de Janeiro. Mas valeu muito a pena, assim, o curso, né? De adaptação com ela. E outro curso também, que eu super recomendo, que daí eu tô vindo lá dos baixos custos para alta tecnologia, que é os cursos da Natasha, né? A Uhum. Natasha Arumi, que tem daí a apresentação da 3D e que é
impressionante, assim, né, o que a gente consegue desenvolver com a impressora, e que, de uma certa forma, também é algo que está muito próximo de nós cada vez mais, porque as impressoras estão cada vez ficando mais baratas também. Então, daqui a pouco vai ser algo que não vai ser tão de alto custo, assim, Uhum. né? As impressoras já estão ficando mais em conta para a gente poder estar investindo também, né? Nessa possibilidade. Então, são dois cursos, assim, que eu indico, assim, de olhos fechados, são duas profissionais que eu admiro, né? E que super indico para poder estar fazendo qualquer curso. Quanto a livros, a gente não tem livros traduzidos, né, com grandes recursos de possibilidade de tecnologia assistiva. O que eu super indico e que eu brinco que é a minha Bíblia, né, eu vi aqui que tem algum comentário, mas eu não vi. É, exatamente, está se popularizando, né, muito rápido, assim, nesse período da pandemia, a tecnologia 3D. Foi que eu vejo, assim, que foi muito rápido. Mas, assim, o livro que eu indico, que eu brinco que tá ali de cabeceira meu e que é a minha bíblia da terapia ocupacional, é o livro da Pedretti. Esse livro, ele engloba tudo que tu pensar tem nesse livro, né? Ao contrário de outros livros, como o da Spackman, que também é um livro completo e tal, a Trombley, que mesmo sendo antiquíssima, ela ainda é algo de berço nosso, né? São um dos primeiros livros de reabilitação que veio para o Brasil. A Pedretti, ela tem tudo que tu pensar. Inclusive, quando a gente estava conversando sobre a questão da sexualidade, lá tem Uhum. até posicionamentos. E quando eu usava, assim, porque eu imprimia e dava para os pacientes as posições para eles, né? De como poder estar tendo a sua vida sexual dentro das maiores possibilidades. Aí, quando eu chegava na recepção para pegar, a recepcionista disse assim, o chefe sabe que tu anda imprimindo essas coisas. Porque... eu disse, sim, a Kama Sutra da terapia ocupacional, passa para cá. Uh, mas, Pedrete. assim, a Pedretti é maravilhosa, é um livro caro em termos, né? Porque a última vez que eu vi, tava 400 e alguma coisa, mas é um investimento que vale a pena, porque, assim, tem outros livros de reabilitação, mas eles não são tão completos. Eles são muito específicos de uma determinada fala ou de uma determinada abordagem. E a Pedretti tu encontra de tudo. Tu não vai ver só uma abordagem específica. Tu vai ver as questões das atividades, tu vai ver das questões das ocupações, tu vai ver mais de uma metodologia no mesmo livro. Porque, né, ela tem... sim, já foi bem mais caro. Hoje em dia eu vejo que ele está bem acessível. Né? Eu vejo que é apesar dele estar caro, ele ainda está bem mais acessível porque as coisas estão, até porque eu já vi ele por um tempo mais barato, até por 300 ou 290, só baixando, sem ser o livro real, só o PDF dele, né? Mas como eu já conversei contigo sobre isso, sabe? Eu prefiro manusear, pegar, ir lá, pegar a Uhum. página, né? Eu gosto de sentir o livro, eu ainda sou por mais tecnológica que eu seja, na questão de livro, eu prefiro pegar e sentir o cheiro do livro, né? Tatear ele, assim. Mas Mas esse eu acho que livro, esse livro deve ter na biblioteca, com certeza, das com universidades. certeza, se não tiver na biblioteca, meu Deus, não é terapia ocupacional. Porque, assim, toda biblioteca tem que ter, no mínimo, um Tromble, nem que seja em inglês, porque na minha época o Tromble, quando eu estava quase me formando, surgiu o Tromble traduzido. Não, É, no mínimo tem que ter da Cavalcante, pelo menos tem que ter da Cavalcante Galvão, com certeza tem que ter biblioteca. mas as gurias, elas também não, elas são muito abrangentes, elas não são tão específicas, entende? A Uhum. Cláudia e a Alessandra, elas não abordam com tanta riqueza, tanto que o livro delas é assim, e a Pedretti é assim, desse tamanho. O livro delas é pequeno, fino, e o da Pedretti é grande e grosso, Eu entende? lembro. Então, assim, tem muita matéria, assim, muito conteúdo. E, como a Renata diz, se não tiver, corre, porque não é terapia ocupacional, assim, porque tem que ter. E com certeza, os livros nacionais têm, né? Porque é mais acessível, mas esses livros que são, tipo, o próprio livro
Da CD também é um livro que também tem vários recursos, apesar de que eles puxam muito a sardinha pro lado deles mesmo, né? Dentro das experiências que eles têm, mas é um livro muito rico, né? É muito importante dentro do processo, né, de quem atua na reabilitação. Porém, como eles atuam praticamente só com a abordagem Bobat, aí tu acaba ficando também limitada a algumas situações, né? Então, assim, pensando nos livros grandes que são considerados compêndios, né? A Spackman, a Pedretti e o livro de reabilitação da ACD são os que mais compreendem maiores possibilidades de recursos, que vão falar de tecnologia assistiva, que vão falar da reabilitação em si. Mas a Pedretti, ela é completa com tudo, tu vai encontrar de tudo lá. Tudo que tu pensar, tu vai pesquisar e tu vai encontrar. Geralmente as pessoas me mandam mensagem assim, me perguntam, e eu assim, para aí, que com certeza na Pedretti deve ter, daí tem, eu vou lá e mando a foto para a pessoa, porque eu não consigo escanear, porque é um livro muito grande, não tem como escanear, né? Eu acho que Não deve consigo ter escanear. escaneado, sim. Não, deve ter, mas eu não consigo porque o meu scanner não é para fazer esse tipo de coisa, né? Porque o meu scanner é caseiro. Mas igual também não vejo a necessidade de fazer um scanner de um livro de, sei Tu já lá, tem tem um mais de livro. Tu já tem 400 um livro páginas. da Pedretti. Oi? Tu já tem o livro da Pedretti, né? Já, claro, óbvio. Tá Uhum. aqui na cabeceira. Então, a gente vai finalizar a live, tá? Acho que falta 2 minutos, eu acho, para 1 hora. Nossa, passou muito rápido. Passou muito rápido, né? Mas obrigada, foi uma grande live. Eu gostei muito, muitos conhecimentos sobre tecnologia assistiva, eu adorei. E se tiver outras oportunidades também da gente voltar a conversar de novo, vou estar te chamando, tá bom? Obrigada também às pessoas que participaram da live, que fizeram comentários. Muito obrigada, tá bom? E a gente vai finalizar, senão vai fechar aqui automaticamente, tá? Tá bom, deixa eu só te dizer beijo, muito obrigada pelo convite e obrigada pessoal que participou. Tá. Obrigadão. Tchau. Tchau.